Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo do advento. O tempo de advento é um tempo de espera. Os verbos, eles estão sempre no futuro. O Senhor virá, o Senhor não tardará. Sempre assim. Primeiro há uma preparação, sim, para o Natal, como eu tenho dito. Então estamos nos preparando para lembrar, para reviver a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a Igreja Católica se encontra numa expectativa também da grande promessa que Jesus deixou para os apóstolos e, enfim, falando para os apóstolos, ele está falando para toda a igreja. O Senhor voltará, eu retornarei, o Senhor disse, ao toque da trombeta, eu retornarei com os anjos e ali eu vou separar. Aqueles que foram fiéis irão comigo para o céu, e aqueles que não querem saber de mim serão condenados, irão para a condenação. O convite para nós nesse tempo é vigiai. Vigiai, vigiai, vigiai. Estejam preparados, não fiquem dormindo. É tempo de estar acordado. Claro, aqui eu não estou dizendo que não é para ninguém dormir, você está entendendo que esse não dormir é uma metáfora, porque aqueles que não querem levar uma vida santa é como se estivessem dormindo diante de tal expectativa. Aguardemos, meus irmãos, com muita alegria no coração, vigiando para não cair no pecado. A antífona da missa de hoje nos diz assim: o Senhor vai chegar e não tardará, e há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará a todos os povos. No Evangelho de hoje, nós estamos aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, do versículo 29 até o 37. Nós estamos vendo uma realização
do que Isaías já havia falado lá no Antigo Testamento. Antes de Jesus vir, ele já profetizava que o Messias iria fazer grandes milagres. E realmente é o que está acontecendo aqui. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Nosso Senhor, ele veio, na primeira vinda. Na primeira vinda, Jesus veio curar todos os nossos males. Os males físicos e muito mais do que os males físicos, os espirituais. Lembremos que lá no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, quando aqueles homens, 4 homens levam um homem que estava paralítico, e eles não conseguiam entrar ali na casa de Pedro, então eles colocaram por cima do telhado e o homem foi descido com a ajuda desses 4 amigos deles. E quando Jesus ele viu aquele homem, a primeira coisa que Jesus disse foi: os teus pecados estão perdoados. Todo mundo esperava Jesus dizer para aquele homem simplesmente isso: levanta-te e anda. Mas Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. Porque é preciso notar, meus irmãos, que a primeira vinda de Jesus foi para isso. Jesus veio para nos curar da doença da alma. O pecado é a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu. E aí existem os vários tipos de pecado. Idolatria, os pecados contra a sexualidade. Aí tem os mandamentos que são justamente a indicação do que são os pecados que nos impedem de entrar no céu. Está tudo ali. Então Jesus vem nos curar desse mal que entrou na nossa vida por causa de Eva e Adão lá no paraíso, quando eles desobedeceram a Deus. Então agora Jesus vem, ele vem para destruir o demônio, destruir o pecado e destruir a morte, que foi fruto deste pecado original, a morte. A primeira vinda foi isso que Jesus veio fazer. E quando Isaías profetizou, lá no livro do Deuteronômio também, já dizia que o grande profeta, o Messias, quando viesse, ele iria realizar esses grandes prodígios, esses grandes milagres. Agora nós estamos vendo aqui no no Evangelho de São Mateus, a concretização, assim, material desses grandes milagres que Jesus fez. E o grande milagre, a libertação nossa completa de todo o mal que nos impediria de entrar no céu se realizou na cruz quando ele morreu. E ali nós fomos salvos. E agora a resposta depende de cada um de dizer se quer ou não ir para a eternidade no céu. Porque para a eternidade todos nós iremos, mas vai depender de ir para o céu ou para o inferno, vai depender de uma resposta nossa, de seguirmos o Senhor ou não.
Quem segue o Senhor vai para o céu, quem não segue vai para a condenação eterna. Mas nesse evangelho também existe um detalhe. Depois, Jesus, vendo que aquela multidão iria voltar para casa, já era tarde, estavam sem comer, eles tinham se alimentado sim da palavra de Deus. Agora eles precisavam também se alimentar materialmente. Jesus estava vendo também que eles estavam com fome. E aí acontece esse milagre da multiplicação dos pães, que em outras passagens do Evangelho vai dizer que foram mais de 5.000 pessoas que foram alimentadas, sem contar as mulheres e as crianças. Então todos foram alimentados. E aqui há uma outra profecia, uma profecia grandiosa. Jesus já começa a preparar tanto os discípulos como os apóstolos para o alimento espiritual. O alimento espiritual que é a Eucaristia. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isto em memória de mim. E ali no capítulo 6 do Evangelho de São João, logo depois da multiplicação dos pães, Jesus começa a fazer um grande sermão que vai se dar ali às margens do mar da Galileia e que vai culminar dentro da sinagoga de Cafarnaum. Jesus dizendo: eu sou o pão do céu. Eu sou o pão do céu. Quem come deste pão jamais morrerá. Eu sou o pão do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, porque aí Jesus já começa a falar não mais do pão em si, mas o pão transubstanciado que acontece dentro do sacrifício da Santa Missa. Quando o sacerdote pronuncia as palavras de Jesus: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Aí agora Jesus já fala de carne, da carne dele. Quem se alimenta da carne dele e bebe do sangue dele, porque aquele vinho transubstanciado se transforma no sangue de Jesus. Isso acontece, como eu já falei, dentro do sacrifício da Santa Missa. Quem bebe do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Quem come da minha carne, eu ressuscitarei no último dia. Terá a vida eterna. Ele permanecerá na pessoa e a pessoa vai permanecer nele. Outra profecia. Então, meus irmãos, neste tempo, aonde nós aguardamos a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisaremos ser curados na nossa alma. Por isso nós estamos vendo no Evangelho essas diversas curas que Jesus faz. E isso acontece, curando dos males físicos, para mostrar que Jesus veio nos curar dos males espirituais, e o grande mal espiritual é o pecado. Mas para nós permanecermos na graça, depois que nós somos curados dos males espirituais, nós necessitaremos de duas coisas importantes na nossa vida: a palavra de Deus, que vai nos fortalecendo, que vai nos indicando o caminho por onde nós devemos seguir. Essa palavra que vai nos dando força também, para nós não sermos contaminados pela palavra mundana que nos afasta de Deus. E aí o diabo está fazendo de
tudo para que nós esqueçamos a palavra, por isso ele coloca preguiça. Você já sentiu preguiça de ler a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus, de ler a vida dos santos, de ler os ensinamentos da igreja? É o diabo que faz isso. Ele coloca justamente essa preguiça para nós não nos alimentarmos da palavra de Deus. E o fato de nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos nos enfraquecer. Você entendeu? Então, toda vez que você sentir preguiça de ler a palavra de Deus, preguiça de ler a história da vida de um santo, ler o catecismo, que nos dá uma firmeza, que nos dá clareza quanto à doutrina da igreja, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já deve ficar atento. Epa, isso aqui é a ação do diabo. O diabo não quer que eu me fortaleça, que eu tenha o conhecimento das coisas de Deus para eu ficar na ignorância e acabar pecando. É assim que o diabo faz. E depois Jesus nos alimenta com o seu corpo e seu sangue. Porque nós precisamos nos alimentar também. A nossa alma, ela precisa ser alimentada. O alimento da nossa alma é a palavra de Deus. E aqui, para nós católicos, nós entendemos muito bem que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a vida dos santos, a doutrina da igreja que eu acabei de falar, e também a Eucaristia. Irmãos, sem esses elementos, nós não conseguiremos viver neste mundo de contradições, de mentiras. Nós não vamos conseguir sobreviver e perseverar em nosso Senhor Jesus Cristo diante desta crise tão grande que nós estamos vivendo. Como vencer essa crise? Porque está difícil. Cada autoridade religiosa fala uma coisa, os piedosos são perseguidos, e isso São Paulo já havia falado quando ele, escrevendo para Timóteo, ele diz que aqueles que vivessem uma vida piedosa seriam perseguidos. E aí está essa perseguição toda. E aqueles que estão vivendo as coisas erradas estão tudo numa boa, são até elogiados. Então, como sobreviver? Palavra de Deus, Eucaristia. Devoção a Nossa Senhora. Precisamos ser devotos da Virgem Maria. E aí, o terço é muito importante nesse tempo, porque o terço, na medida que nós vamos contemplando os mistérios do terço, nós vamos contemplando também os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e vemos ali a presença de Nossa Senhora, ela que nos traz Jesus, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a confissão. Esses elementos são importantes para nós estarmos realmente preparados para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem esses elementos, tem muitos outros também, aí entre o jejum, a penitência, tantas outras coisas que são necessárias para nós nos tempos de hoje. Senão, meus irmãos, nós seremos tragados pelo mundo, seremos tragados pelo pai da mentira, que é o diabo, porque é isso que ele quer fazer. Porque ele mente. É diferente de Jesus, que Jesus é a verdade. Ele mente e vai enganando, vai nos mostrando uma falsa felicidade. E aí nos perderemos. Mas, claro que isso não vai acontecer conosco, por causa da nossa fidelidade.
Sejamos fiéis, meus irmãos. Sejamos fiéis. Porque o Senhor virá. Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Essa é a antífona do Evangelho de hoje. Feliz daquele que está preparado, firme, para aguardar o Senhor. Peçamos a Deus a graça de no dia de hoje sermos fiéis. Peçamos ao Senhor a graça da nossa fidelidade. E como nós estamos nesse tempo de advento, vamos dizer Maranatá, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.